Todo dia eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram e eu perguntei se o pessoal era natural ou não, e a maior parte falou que era natural. E aí pediram para fazer uma lista de erros de quem treina natural. Então eu separei 7 itens aqui que eu analisei através dos meus alunos da consultoria esportiva para compartilhar com vocês. Então clica no gostei, se inscreva no canal, porque o número 7 tem muito natural que tem medo de treinar. Não, Leandro, eu não posso treinar até a falha porque não vou recuperar. Ué, mas de variáveis de treino, volume, intensidade, frequência e densidade, a intensidade é uma das variáveis. Você tem as outras. Então, um natural, ele tem que treinar até a falha, se ele quiser a melhor evolução, tem. Ah, mas o iniciante intermediário não vai conseguir isso, mas a gente já vai trabalhando o mindset dele para, se esforce para ir até a falha. Porque se eu falar para ele parar 1, 2 antes, ele vai parar 3, 4. E quando chegar o momento que ele tem que treinar até a falha, que é avançado, aí ele vai começar a treinar 1, 2 antes, ou seja, você tem que tratar o aluno não como um amontoado de músculo e gordura. Você tem que tratar o seu aluno como um ser humano. E então é melhor eu já ir educando ele a treinar até a falha desde sempre, certo? Quando eu pego um aluno iniciante, no treino de adaptação, eu falo, treina até a falha. Porque ele já não vai conseguir mesmo. Só que ele já vai com o mindset de, eu preciso dar o meu melhor. E aí eu reduzo o volume, enfim, estratégias, tá? Mas, de novo, tem que treinar até a falha, se você quiser ter o melhor resultado. E é interessante que você, natural, saiba do seguinte, até a falha de cada dia. Acordei hoje, não estou tão legal, eu reduzo a carga, faço mais lento, mas eu busco a falha. Eu não vou nesse dia deixar de ir para a academia, ou nesse dia eu ir lá e fazer um exercício só com a barra, parar antes. Não, coloca um peso menor, mas leva até a exaustão. Vamos para o nosso número 6. Natural tem que comer limpo, gente. Comer sujo. Ah, mas eu vi o fisiculturista comendo sujo. Sim, mas é que ele toma testosterona, ele toma insulina, ele toma GH. Então ele não tem essa preocupação. E outra também, não é todo atleta que come sujo, não, tá? É o que às vezes você vê e o que você está querendo ver. Porque tem uma cacetada de atleta que só come limpo. E ele suja a dieta quando? Quando realmente não tem mais como colocar caloria para dentro. Atleta não é vagabundo, ou não deveria ser. O atleta, ele fala, bom, o máximo de comida que eu consigo comer é isso aqui. Agora eu vou ter que colocar bolo de fubá, porque senão eu não consigo bater minha caloria. Mas ele já tentou de tudo. Então você precisa comer limpo. Você que é natural vai fazer toda a diferença. Pode confiar. Da mesma maneira que número 5, você tem que dormir bem. Ah, mas eu vi o atleta lá virando uma rave 2 dias e beleza. Mas a testosterona dele vem de fora. A sua vem de onde? Do seu corpo produz. Então se você pegar e começar a abusar de álcool, se você começar a não dormir bem, os seus hormônios vão ficar ruins e isso vai te atrapalhar. Porém, a questão do sono, eu nem queria ir tão longe assim agora. A questão do sono é o seguinte, se você dormir mal, você não vai treinar bem. Não adianta, não, mas eu cheguei lá bem porque eu me entupi de pré-treino. Tá errado, uma hora o pré-treino vai parar de responder. Você não está resolvendo o problema da máquina, você está apertando o parafuso que está soltando porque a máquina está vibrando. Leandro, que máquina, que parafuso? Mas você entendeu, é que eu vou puxando as coisas aqui, vai ficar mais fácil. Então, uma coisa é você dormir mal um dia, tomar um pré-treino e treinar bem, beleza. Na verdade, faça isso, se acontecer. Agora, todo dia, tá errado. Verifique o seu sono. Você já ensinou como é que resolve aqui as coisas do sono? Ou você vai entupir a gente de manipulado da Oficial Pharma, que é a maior farmácia de manipulação do Brasil? Eu já ensinei como é que você melhora o seu sono aqui, com vários macetes. Lembra de procurar lendo Tu e Mais Tema. Número 4. Pensando agora sim, falando de suplementação, creatina, creatina e beta-alanina são 2 suplementos extremamente bem estudados e os que mais vão melhorar a performance do seu treinamento, seguido juntamente do pré-treino, da cafeína. Não é que você tem que mandar creatina e beta-alanina, eu falei disso no meu curso de suplementação, mas se você tiver um dinheirinho para investir, comece na creatina e depois na beta-alanina. E eu sugiro um pré-treino para deixar lá, para não usar. Como é que é, Leandro? Eu vou comprar um pré-treino para não usar isso. Deixa ele lá no armário e você só vai usar 1 ou 2 vezes na semana quando você estiver indisposto. Porque você vai ficar indisposto, isso é normal do ser humano. Mas a gente vai tentar não usar ele. Já a creatina e beta-alanina a gente vai usar todo dia. Erro número 3. Esse aqui não é só de quem treina natural, né? De quem treina hormonizado também. Mas eu vejo muito gente negligenciando o aquecimento. Pelo amor de Deus, 2/3 das lesões são criadas por aquecimento mal feito ou não feito. 2/3 você vem construindo a lesão. Então você faz uma pequena fissurinha, porque daqui a pouco ela aumenta, sentir, bum, fui puxar, estourou, me lesionei agora. Não foi.
A articulação, quando você faz aquecimento, você não está jogando sangue no músculo só. Você está jogando líquido sinovial na articulação. Então imagina que está uma coisa batendo na outra aqui e não tem lubrificante. O que você acha que vai acontecer? Vai desmigalhar tudo. Ah, não, mas não é verdade, não. Há quanto tempo você treina? Eu já sei que você treina há pouco tempo. Porque se o cara fizer isso por anos, ele vai ter problema articular. Ferrou a articulação, meu amigo, ferrou o músculo. Porque como é que você vai fazer um movimento que dói a articulação e você precisa descer o cacete para esse músculo crescer? Você não vai conseguir. Então, faça o aquecimento. E aquecimento não é assim. Ó, vou fazer um supino. Quanto você pega no supino? Eu pego 50 quilos de cada lado. Deixa eu pegar 2 halteres de 2 quilos aqui. Ai, 20, guardei, bum, barra. Não. Se você faz um supino com 50 quilos de cada lado, o mínimo que você tem que aquecer é com uns 20, 25. Pô, Leandro, mas eu vou fazer 25? Eu faço 50 quilos com 8 repetições. Eu vou fazer uns 20, 25 quilos, quase 15, 20 repetições? Uma série? Não, pelo menos umas 3, 4 séries. Pô, Leandro, mas aí eu vou cansar. Ué, mas você não quer cansar? Você foi pro treino pra quê? Tem que cansar no aquecimento. Você tem que sentir pump. Você tem que... Porque aí, quando você dá um estímulo, que você não vai levar até a falha, mas você fez alta repetição, jogou sangue no músculo, lubrificou as articulações, sistema cardiorrespiratório começa a funcionar um pouco melhor. A gente tem uma temperatura ideal de trabalho, reações enzimáticas. Então você sobe tudo isso, quando você for fazer o supino de 50, vai estar muito mais seguro. Ah, mas eu não consigo pegar 50. Consegue, você vai fazer o aquecimento, vai descansar uns 2, 3 minutos e depois vai fazer o seu exercício. É assim que faz o aquecimento. Um outro erro de quem treina natural é exagerar nas calorias, tanto para o bulk quanto para o cut. Quem é natural é mais delicado. Se você jogar muita caloria, você ganha muita gordura e não tem o que fazer. Você pode dizer, dane-se, Leandro, depois eu perco a gordura. Isso. Aí o seu bulk vai ser curto, porque você virou gordo. Aí você vai ter que ficar mais tempo em cut, perdendo massa muscular. A nossa ideia é sempre o quê? O quanto mais tempo em superávit calórico eu ficar, mais eu construo músculo. Então eu preciso ficar o maior tempo possível em superávit, o menor tempo em déficit. Então a gente entra no cut até atingir o limite natural só para limpar o shape. Limpou o shape e volta. Só que, se você faz um bulk com muita caloria, você ganha um monte de gordura, aí você tem que ficar muito tempo em cut, quer dizer, passa 2 anos o cara não mudou nada. É o que a gente está vendo. Aí o cara apela pro hormônio. Não sabe nem treinar e fazer dieta, vai apelar no hormônio, vai fazer os mesmos erros. Só que agora, se ele fazia burrice, ele vai fazer uma super burrice. Porque é o que vai acontecer. Mesma coisa no cut. E normalmente esse cara que exagera no bulk, quando ele muda pro cut, ele zera a caloria. Aí ele perde tudo. Assim, é 2 anos para não mudar nada o shape. Então, não exagera no bulk e nem no cut, porque se você zerar demais a caloria, você vai perder massa muscular. Ah, mas aí eu vou ficar pouco tempo em déficit calórico. Sim, mas você perdeu tudo que ganhou, aí também não vai adiantar nada. Então tem que ser modesto. Bulkzinho, expliquei as estratégias todas no meu curso de dieta. 300, 500 calorias de superávit. Cutzinho, 300, 500 calorias de déficit. Não se trabalha com mais do que isso, salvo casos especiais. Certo? E o nosso número 1 é, vamos pegar um shape que é feio. Beleza. Leandro, pode ser eu como exemplo? Não, o seu é bonito. Vamos pegar um shape feio. E aí, você vem e constrói massa muscular toda equivalente nele. O que ele fez? Ele virou de um feinho para um feião. Tomou esteroide, não sei o quê, não adiantou nada. Então você precisa fazer o quê? Focar os teus músculos fracos. Lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, o pessoal quase não pergunta de focar músculo fraco. E gente, às vezes um shape que é menor, mas todo encaixadinho, é 10 vezes mais bonito do que um shape enorme, que o cara não tem ombro, que o cara não tem panturrilha. Então você tem que focar os músculos fracos. Quem é natural precisa de qualidade. Porque quantidade comparado com hormonizado ele já não vai ter. Então ele precisa, para o shape dele destacar, focar o músculo fraco. E eu deixei nesse vídeo que eu estou indicando agora aqui, 3 técnicas para você focar esse músculo fraco. Entre as 3 tem a minha favorita, que eu utilizo com todos os meus alunos basicamente, mas está tudo aqui no videozinho, dá uma assistidinha.